Olá, 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 pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula número 4, sono nas sonecas. Primeiro lugar, respira fundo. Respira fundo, que eu sei que esse é o maior problema na vida de uma mãe, de um bebê novinho, ou pelo menos até aí 1 ano de idade, 7 meses, 8 meses, não é mesmo? Meu bebê não faz as sonecas, meu bebê luta para fazer soneca, meu bebê só faz soneca no colo. É sempre assim, né, gente? Cada hora é um problema diferente. Mas calma, há solução, não se preocupem. Em primeiro lugar, o que nós temos que considerar? A idade do bebê, tá bem? Cada idade requer uma quantidade X de sonecas. Ai, mas eu vi na página do Instagram da terapeuta tal, da consultora tal, que o bebê de 3 meses tem que fazer 4 sonecas, tem que fazer 5 sonecas. Tem uma janela de sono que ele só pode ficar acordado por 1 hora. Gente, esquece isso. Existe uma frase que eu coloquei ontem na nossa comunidade, que é assim: bebê não lê tabela, tá? Essa é a primeira coisa que nós temos que ter na nossa cabeça. Posso te contar que já aconteceu comigo? Maria Eduarda, como sempre, é minha cobaia, né? Então eu sempre vou usar a Maria Eduarda como exemplo aqui para vocês, porque, coitada, cometi todos os erros que eu podia cometer quando ela era bebê. Eu não sabia de nada disso, não tinha estudado, eu estava começando a conhecer esse mundo de sono, nem sabia que existia, né, toda uma ciência por trás do sono, que até porque a gente não liga, né? Até quando a gente é adolescente, adulto, a gente vai dormir de madrugada para acordar muito cedo e a gente acha que tá tudo bem, não é mesmo? E depois a gente descobre que a gente está totalmente errado. Mas então, pessoal, o que nós temos que considerar? Em primeiro lugar, os sinais de sono do bebê. Os bebês são diferentes, lógico. As tabelas existem para termos uma média. Média não é para todos. Uma média está no meio de 2 situações, ok? Então pode ser que seu bebê precise de menos tempo acordado e pode ser que seu bebê precise de mais tempo acordado. Como é que a gente vai saber isso? Observando o bebê, tá certo? Então vamos lá. O primeiro passo, vocês sabiam que a hora que o bebê acorda e a hora que o bebê vai dormir influenciam diretamente nas sonecas? Pois é. Como assim? Por quê? Em primeiro lugar, o bebê deve acordar entre 6 e 8 horas da manhã. Por quê? Porque ele tem que ir dormir entre 6 e 8 horas da noite. Por volta dessa média. O horário ideal é entre 6h30 e 7h30 pela manhã. E aí a gente não sabe, né, que horas o bebê vai dormir, mas é sempre por volta também desse horário. Por que eu estou dizendo isso? Para poder caber todas as sonecas durante o dia e o relógio biológico funcionar de forma adequada. Pessoal, prestem atenção numa coisa. Não é porque nós, adultos, temos o costume de dormir meia-noite, 1 hora da manhã, acordamos às 6, lindos e formosos, sem rugas, que a criança tem que agir da mesma forma. A criança precisa dormir. Mas o meu filho fica super bem. Fica? Por acaso ele não tem birras durante o dia? Por acaso ele não custa a ser acordado? Por acaso o rendimento dele escolar não é lá essas coisas? Por acaso, às vezes você nota uma certa falta de atenção no teu filho, que ele fica às vezes desligado? Por acaso ele não fica muito tempo nas telas? À frente da televisão, à frente do telemóvel, do celular? Será, pessoal? O computador também, tá bem? São telas. Então, tudo isso influencia. As crianças precisam dormir. Não vou entrar nem na história dos adultos, que nós também precisamos, mas as crianças precisam dormir. As crianças não têm que levar a mesma rotina dos adultos. Criança é criança, nós temos que ensinar o relógio biológico, temos que ensinar como dormir, se despertar, voltar a dormir. E os adultos já sabem tudo isso, já têm uma maturidade. Se você quer acordar e dormir tarde para acordar tarde, meio-dia, já é um problema teu. A tua criança precisa acordar cedo, tá bem? Tenham isso em mente, porque isso vai influenciar
o desempenho escolar dela lá na frente. Então, plantem a sementinha hoje, para lá na frente você colher bons frutos, bons resultados, tá? Porque o sono, hoje, quando ele é pequenininho, ele tendo as 12 horas de sono, 11 horas de sono à noite e as sonequinhas nos horários certinhos, lá na frente você não vai ter uma criança que vai ter problema para acordar de manhã cedo para ir para a escola, vai ter problema para acordar cedo porque tu tens horário para entrar no trabalho, vai chegar na escola, vai estar que sono, e as professoras vão dizer, olha, essa criança não está rendendo o que poderia render. Poupem hoje, tá certo? Desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Já falei do horário de acordar e o horário de dormir. Outra coisa que influencia, segundo passo, a idade da criança. Como eu já falei das tabelas, existe uma média. A média não é para todos. Há crianças que com 3 meses precisam fazer 5 sonecas, como também há crianças com 3 meses só fazem 3. Sabe por quê? Porque às vezes as que fazem 5 sonecas por dia só dormem meia horinha, 40 minutos. Ficam com as sonecas ficam picadas. Enquanto as que só fazem 3 sonecas, muitas vezes pode ser soneca de 40 minutos, 50. Ok, e podem dormir a noite inteira. Cada criança é uma criança. Nem o nosso DNA é igual, que dirá os seres humanos serem iguais aos outros, tá? E às vezes também a criança pode ter 2 horas de soneca e fazer só 3 sonecas por dia. Então, o seu bebê não é igual ao bebê do vizinho. Esqueçam essa comparação. Isso influencia muito também a nossa ansiedade. Nossa mãe, tá bem? Nosso problema tá aqui, ó. Está aqui, nossa cabeça. Então, vamos passar. Já falei do horário de acordar, do horário de dormir. Já falei das tabelas, então, por favor, não confiem nas tabelas. Elas são uma base para nós, terapeutas e consultoras, olharmos e analisarmos. Não se fiem nisso. Eu sempre dou o exemplo da Maria Eduarda, porque, coitada, ela foi minha cobaia. Primeira filha, não tive ajuda de ninguém, então ela literalmente foi minha cobaia. Eu não sabia de nada disso. Aí eu comecei a conhecer, e aí eu descobri essas benditas tabelas. Então, eu fiz uma tabela para mim e anotava. Soneca 1, hora que fui pro quarto, 8h31. Hora que ela dormiu, 10h37. E eu anotava assim os minutos e os segundos. Eu era dessas loucas da rotina, loucas da soneca, porque eu anotava até os segundinhos que a criança fechou o olho, ela abriu o olho, eu anotava. Aí fechou de novo, eu anotava. Gente, era assim. Vai me dizer que você nunca fez isso na vida. Já, né? Acho que pelo menos a maioria. Se você respondeu que não, olha, tá de parabéns. Eu, pelo menos, já fiz isso muito e por muitos meses, coitada. Já fiquei trancada dentro do quarto escuro uma tarde inteira, porque eu li na tabela que ela tinha que dormir. Ela tinha que fazer tantas sonecas por dia. Isso não dava certo, pessoal. Não deu certo. Ela acordava de hora em hora à noite e eu não sabia o porquê, porque eu ficava no quarto escuro com ela a tarde inteira. Eu nervosa, eu chorava, eu perdia meu dia inteiro. Ela nervosa, ela via que eu estava nervosa, que eu não estava segura, que eu não estava tranquila. Eu não fazia outras formas, eu não queria que ela dormisse no peito, então eu ficava com ela a ninar, e ela não dormia, eu ficava nervosa, ela ficava nervosa e ficava nesse jogo. Resolveu alguma coisa? Nada. Nada de nada de nada. Quando isso acontecer, mais vale você sair do quarto um pouquinho, espera passar o estresse da criança, espera passar o teu estresse, se tu estiveres sozinha, tá bem? Se teu marido, se tua mãe, qualquer pessoa que te ajuda, desculpa, qualquer pessoa que te ajuda, não estiver em casa, tu estiveres sozinha, estiver passando por essa situação, tá nervosa, o bebê tá nervoso, sai do quarto, sai do ambiente, vai dar uma caminhada na casa, para na janela, mostra o passarinho, mostra a árvore, mostra o carrinho a passar, o caminhão. Criança acalmou? Distraiu? Você acalmou?
Respirou 10 vezes. Soprou a vela. Soprou a vela. Soprou a vela. Tá mais calma? Já bebeu uma aguinha? Volta, vamos lá. Vamos fazer tudo de novo. Ok? Vamos começar do zero. Só quando as duas estiverem mais calmas. Ok? Um outro erro que as mamãs também cometem ao colocar a criança na soneca. Ah, a criança bocejou, tá com sono. Vou pro quarto. Pá. Corre com a criança pro quarto. Não façam isso. Principalmente com aquelas crianças que têm sensibilidade à diferença do ambiente claro e escuro. Se tu tens um ambiente 100% escuro, a criança pode se assustar. Então, como é que tem que fazer então? Desacelera. Desacelera. A criança tá lá, brincar no chão, né? Pode estar com ela, pode estar a lavar a louça, pode estar fazendo o que for. Percebeu que a criança começou a emitir sinais de sono? Que amanhã, nossa aula de amanhã, a nossa aula número 5, vai ser sobre sinais de sono, tá certo? Então, percebeu os sinais de sono da criança? Pega, já vai trocar a fralda, já dá um mamar, se ela mamar, já dá a mamadeira, se tiver hora da mamadeira, do biberão. Vai pro quarto, ainda não escuro 100%, tá bem? Deixa ou uma luzinha ou a janela um bocadinho aberta. Desculpa. E vai distraindo a criança, vai ninando, né? Põe no berço, olha o bichinho, olha o Dudu, olha o paninho. Vai distraindo, põe no berço. Ai, mas ela dorme mamando. Ok. Vai lá, senta. Já começa a escurecer o ambiente. Vai lá, dá um mamazinho, dormiu, tá em sono profundo. Vai lá e coloca no berço. Meu filho não fica no berço. Eu tenho que passar a soneca inteira no colo. Ok? Então, vai passar por algumas técnicas, tá bem? Há solução para isso. Lógico. Gente, tenham em primeiro lugar, tenham na cabeça de vocês. A soneca é o mais importante do dia inteiro. O sono noturno, óbvio, é importante e é o mais duradouro. São aí de 10 a 13 horas. Tem crianças que dormem 10 horas, tem crianças que dormem 13 horas, tá? Agora, a soneca é o mais importante, porque se ela não faz a soneca, se ela não dorme durante o dia, se ela não tá tranquila, relaxada, ela não vai dormir à noite. Sabe o que ela vai fazer à noite? Soneca. Soneca. E aí, se ela faz soneca, ela dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. E não é isso que você quer à noite. Você quer dormir de noite. Então, mais vale uma soneca no colo, tá bem? Fica lá sentadinha, bonitinha, lá, aproveita para descansar. Do que você fazer isso à noite. Também priorizem o sono de vocês. Façam sacrifícios. Por quê? Quanto menorzinho é, mais sonecas precisa. E é cansativo mesmo. Cansa. Eu sei disso. Cansa. Cansa. Ainda mais os bebês que a gente tem que ficar no colo o tempo inteiro. Cansa. Mas, gente, isso vai passar. Vai passar. E se você não tem hoje, se você não ensinou hoje pro teu filho que dormir é bom, que ele precisa dormir, se você não orienta essas sonecas dele, não prioriza as sonecas dele em prol do teu sono à noite, porque se você dorme é porque ele está dormindo. Então, é um bom casamento. Se você não faz isso hoje, depois de 1 aninho de idade, ele vai fazer uma sonequinha só, 2 sonequinhas só durante o dia e vai continuar acordando à noite. Você se imagina, até os 3 anos de idade, 4 anos de idade, eu conheço crianças em 4 anos de idade que não dormem ainda a noite inteira. Vai pra cama dos pais, acredita? É isso que tu queres pra tua vida? Ficar 4 anos da tua vida sem dormir uma noite inteira? Por causa do filho? Não por tua causa? Então priorizem as sonecas hoje enquanto o teu bebê é pequeno. Ah, mas meu filho já tem 2 anos. A solução. Mas aí já é uma solução mais comportamental, ok? Já é um outro assunto. Posso fazer uma aula também sobre isso. Mas, gente, as sonecas são muito complexas.
Cada caso é um caso, tá bem? Vocês viram que cada hora eu emendo um assunto no outro, porque uma coisa puxa a outra. Tudo está relacionado. Tudo que se refere a sono está relacionado. Você vê que o sono do dia, você tem que dormir muito, estar tranquilo de dia, para você conseguir dormir à noite. Então tá tudo relacionado, tá bem? Não menosprezem as sonecas. Ah, deixa lá uma sonequinha, não precisa fazer agora. Tem bebê que fica bem. Acabei de conversar com uma mãe que a bebê dormiu lá meia horinha, porque eles fizeram uma viagem, só dormiu meia horinha. À noite dormiu super bem. E tá tudo bem. Ela conhece a filha dela. Ela já fez vários experimentos. Colocava para dormir mais cedo, tinha despertar. Colocou para dormir mais tarde, acabou o despertar. Olha, ela descobriu a filha dela. São tentativas, erros e acertos, tá? Então, o que eu tenho para dizer a vocês? Meu filho não dorme as sonecas no berço, nem no carrinho, só no colo. Então, nós vamos fazer técnicas, tá bem? Primeira técnica. Se ele tá no colo, geralmente é associação da presença. Geralmente é associação do ninar, né? Do balanço. Primeira coisa, se ele tem associação ao balanço, vai para uma bola de pilates, não por causa do bebê, para a tua coluna, tá bem? Porque a bola você pode se movimentar. E atenção, muitos bebês, eles não gostam que se nine mexer no braço. A Maria Eduarda, eu notava que eu tinha muito mais efeito quando eu mexia o joelho ou então o pé. Meu braço estava aqui, ó, parado. Mas eu estava em movimento. E isso, obviamente, acaba a coluna, né? Com peso, acaba a coluna. Na academia é ótimo. Com peso aqui, acaba com a coluna. Então, uma bola de pilates, você faz o mesmo movimento, não prejudica tanto, tá? Mas, Sabrina, você só mudou a forma. Ok, pode ser em pé, pode ser na bola, tanto faz, indiferente. Você vai começar a diminuir esse movimento, tá bem? Começa a diminuir, tá lá? Começa a diminuir. Ah, mas ele já fica dormindo parado. Ótimo. Depois disso, vai começar a fazê-lo dormir sentado ou em pé. Por quê? Pelo movimento, pela transição. Às vezes eles acordam, tá? Outra coisa, teu filho tem a presença, tem o teu cheiro, tem a tua temperatura, teu corpo é quentinho e tem o teu cheiro. Ele quer estar ali. O que você pode fazer? Pega uma manta ou um travesseiro bem fino, põe entre vocês. Tem que ser algo fino, que você não se atrapalhe, tá bem? Põe algo fino. Pode até cobrir isso com uma camisa tua para ficar o cheiro. Põe teu bebê ali para dormir. A princípio ele vai achar meio estranho. Vai se acostumar, tá bem? Vai se acostumar, não se preocupa. Coloca de uma forma que ele aceite, mas deixa ele ali. Ele vai se acostumando àquilo ali. Por que isso? Porque quando fizeres a transição do teu colo pro berço, não vai haver a diferença de temperatura e nem do cheiro, tá? Por quê? Tu vais transferi-lo pro berço com aquela manta ou com aquele travesseiro, tá? Deu para entender? Deixa ali, faz um pouquinho de pressão, colocou ele para cima, barriga para cima, não pode barriga para baixo, só depois que o bebê já consegue rolar. Colocou ali, deixa ali um pouquinho, tá bem? E aos poucos vai tirando com calma. Quando eu notar que ele aceitou, que ele ficou, ele deu o segundo suspiro, né? Significa que ele já entrou em sono profundo. Aí sim vai tirando a almofada ou a manta, o que for, tá bem? Pode deixar a sua blusa ali do ladinho, do lado, não é na cara, tá bem? Que ele pode sufocar. Deixa pertinho para sentir o cheiro. Ou então, dorme à noite com um lençol dele ou com uma manta dele, que você depois consiga cobrir o berço. Para aquilo tá o teu cheiro. Também é uma boa forma, tá? Deles aceitarem o berço, que tá o teu cheiro. Outra forma, as naninhas, tá bem? Aqui em Portugal existe uma naninha que é o Dudu, ou então tem um paninho, né?
No Brasil também tem, né, aqueles paninhos que tem a cabeça do bichinho, tem 500 mil formas, né? O que o teu bebê aceitar. Não é você que escolhe, é o bebê. Mas quando se é bebê, quando é criança maior, são eles que escolhem. Desculpa, falei errado. Mas quando se é bebê, a gente pode escolher qualquer coisinha, paninhos pequenos, que não cubram a cara dele, para não haver riscos de sufocamento, tá certo? E deixa aqui no meio, no nosso decote. Deixa aqui o dia inteiro, enquanto isso usa outro. Tenha sempre mais de um pra gente poder lavar ou se perder, não cair em apuros, tá? Coloca aqui pra ficar com o nosso cheiro, principalmente quem tem leite, né, quem amamenta, depois pinga também um pouquinho de leite. Estranho, mas funciona, tá bem? É o que eles são muito do olfato, né? Ainda, eles agem muito por instinto, que nem os animais, né? Eles não têm ainda a maturidade do raciocínio, que nem os animais, instinto. Então a gente tem que trabalhar com isso, com olfato, contato, com temperatura. Você tem que entrar na cabeça de um bebê. Imagina, o bebê não sabe nada. É tua função ensiná-lo, ok? E é óbvio que ele quer o teu colo, é óbvio. Quem não quer um colo? Quem não gosta de um colo, do cheiro do marido, do cheiro do namorado, do parceiro, da parceira? Não é mesmo? O bebê é igual, gente. O bebê é igual. Então, essa é uma técnica que vale muito a pena. Ai, o meu bebê, por acaso, ele dorme muito pouco. Atenção, a partir de 6 meses de idade, ele tá com problema no gasto de energia, tá? Se ele dorme muito pouco, as sonecas muito picadinhas, tá com problema no gasto de energia. Ou ele não consegue emendar um sono no outro. Ele acorda chato, precisava ter dormido mais. Ele não consegue emendar um sono no outro. Então, você tem que fazer algumas técnicas, né? Como, por exemplo, a da gelatina, que eu já ensinei aqui na última aula, que foi de readormeceres. Eu passei várias técnicas para vocês. Volta lá na aula e pega aqueles conselhos que eu dei, aquelas dicas que eu dei, tá bem? Tem algumas outras, né? Mas é lógico, a gente guarda para aquelas mentorias individualizadas, que a gente não entrega todo o ouro assim, não é mesmo? A gente guarda algumas dicas para usar caso a caso. São dicas mais específicas de bebê para bebê. Se a gente fala, a mãe acaba por aplicar de forma que não é tão certa, pode dar errado e aí piora a situação. Também, então, algumas coisas a gente guarda pra gente para poder usar na hora certa. Mas aí são em situações individualizadas. Vale a pena a mentoria de 30 ou 60 dias. Gente, eu acho que eu falei no geral. Lógico que faltou muita informação, mas esse é um assunto realmente muito, muito, muito complexo. Gasto de energia, a gente só suspeita a partir dos 6 meses de vida, tá bem? Até os 5 meses e 29 dias, 30 dias, a gente não se preocupa com gasto de energia. É mesmo com o cansaço, ficou tempo demais acordado, ou foi dormir muito cedo, ainda não tinha tanto sono, tá bem? Desculpa a voz, gente, tá péssima, né? Tô super constipada, super gripada. Então, a partir dos 6 meses de vida, a gente se preocupa com o gasto de energia, tá? Como é que eu vou gastar a energia do bebê de 6 meses? Chão! Chão! Ai, mas aqui em Portugal é inverno. O chão é frio. Meu chão aqui é frio. Ele não é aquele chão mais quentinho. É frio. É piso. Gente, coloca bastante roupa na criança. Coloca bastante roupa. Roupas aveludadas. Põe uma camada, 2 camadas, 3 camadas. Deixa a criança no chão. Se ela ainda não se arrasta, se ela ainda não engatinha, não se arrasta, deixa ela num tapete emborrachado que proteja o piso, ok? Deixa lá, porque assim, mesmo estando no chão, não está em contato com a friagem do chão. Ah, mas meu filho já se arrasta, que as minhas com 6 meses já se arrastavam. Não adianta, não fica no tapete. Eu não vou prender a criança, quero mais é que ela explore a casa inteira, tá bem? Nunca prendam teu filho, nunca deixem o filho de vocês em carrinhos, em berços móveis, cercadinhos. Não deixa a criança no chão, para ela aprender, para ela ver o ângulo da casa, a casa de vários ângulos, de várias formas, para ela aprender a se locomover, conhecer os lugares, os cantinhos.
Deixa ela abrir as portas dos armários da cozinha, pegar os potes, as panelas. Lógico, o que for ali perigoso, tira do alcance dela. Mas deixa a criança explorar. É assim que ela vai gastar energia. E vai desenvolver de uma forma que vocês não vão acreditar. É muito eficaz. Funciona muito. É o melhor exercício que a criança pode fazer. Esquece aqueles jumpers. Esquece. Deixa a criança no chão. Por uns 10 minutos, pode usar, mas aquilo causa problema na coluna. Atenção, pernas arqueadas e problema na coluna. Evitem isso. Andador, esquece. Nem os pediatras mais eles recomendam. Andador prejudica a coluna, prejudica a perna e ainda corre o risco da criança virar, bater a cabeça, cair. Enfim, esquece isso, gente. Isso foi de uma vida passada. Mas ainda vendem. Lógico, assim como muitas pessoas ainda dão doce para criança de 6 meses. As informações, hoje estamos numa era de informação. Nós já aprendemos que muita coisa não presta, mas, por exemplo, Coca-Cola não presta, mas a gente toma na mesma, não é assim? Cigarro, a gente sabe que cigarro não presta, que mata, mas tem gente que fuma. Gente, andador é a mesma coisa, doce é a mesma coisa. Então, se vocês puderem evitar isso, fujam que faz mal ao filho de vocês, tá bem? Gasto de energia de criança é chão, é a melhor forma que ela vai se desenvolver, acreditem, eu já vi, já presenciei, as minhas filhas eu só deixava no chão, já conheço outras crianças que ficavam no chão, tiveram um desenvolvimento maravilhoso, lógico, salvo uns casos atípicos, né? De resto, criança se desenvolve no chão, na terra, ao pegar um tato, tá bem? Ai, vai pegar lixo e pôr na boca. Vitamina S, vitamina de sujeira, é bom para a imunidade. Não se preocupem com isso, tá bem? Na minha primeira filha ainda passava pano na casa inteira com lixívia, com água sanitária. Acreditem, todos os dias, porque ela ficava pela casa. E eu não deixava ninguém entrar na minha casa de sapato. Primeiro a minha filha, mas ela gastava energia. Isso eu acertei com a minha filha e deu super certo. Então, gente, esse é o gasto de energia que vocês têm que se preocupar, tá bem? A alimentação também influencia. Uma criança com fome não consegue dormir. Uma criança com fome acorda com fome, ok? Cuidado com os horários alimentares. Cuidado, tenham isso em consideração antes de colocar uma criança para fazer soneca ou no sono noturno. São raros os casos que a criança acorda à noite por fome, mas a gente não sabe como foi o dia da criança. Por isso, quando eu faço análise, eu também gosto de saber os horários alimentares, tá? E é isso. Eu acho que eu já falei muito. Pessoal, é um assunto, mais uma vez, é um assunto muito complexo, tá bem? As meninas da comunidade, as pessoas, as mães que estão assistindo, que estão na comunidade, Família Sweet Dreams, pode tirar dúvidas comigo na comunidade ou aqui nos comentários, ok? Agora, as mamãs que estão assistindo a aula avulsa, que agora também temos a modalidade de aulas avulsas, pode deixar as dúvidas aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem no particular, que eu vou ter todo o prazer em responder para ti, tá bem? Estou aqui para isso, para ajudar vocês a dormirem, ok? Não esquece de subscrever, assina aí o canal, né? Dá um like no vídeo, porque senão eu não consigo fazer mais vídeos assim. E meu propósito aqui é literalmente ajudar vocês, essa é a minha missão, tá? Então dá o like para eu saber que você gostou, que eu pude te ajudar de alguma forma, tá bem? Um beijo, pessoal!